Boa noite, começa agora o Revista Nacional. Os nossos convidados são Edson Cortes, muito boa noite, bem-vindo ao programa. Egídio Vaz, boa noite, bem-vindo. E Silvério Ronguan. Muito boa noite, todos muito bem-vindos. E como já é habitual, começamos sempre com os assuntos que marcam a semana e começo consigo, Edson Cortes. Qual foi o tema que escolheu para hoje? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. O tema que eu escolhi foi a notificação do Presidente da República pelo Tribunal de Londres. Porque eu acho que é um assunto bastante importante e um assunto que já torna-se recorrente a colagem do Presidente da República a este que é o maior escândalo de corrupção da história de Moçambique, e começa a desgastar a imagem do presidente, um presidente que deveria estar concentrado em outros assuntos, Cabo Delgado, a questão das negociações da tensão político-militar com a Renamo, a tentativa de retoma da economia por causa da pandemia de Covid, mas pelos vistos não há forma de livrar-se do assunto das dívidas ocultas. E de forma recorrente temos visto o nome do presidente colado a este escândalo, o que também não contribui para que a gente sinta que por parte dos órgãos da justiça haja um cometimento para que a verdade venha, haja um trabalho no sentido de apurar-se a verdade, levando os indiciados a tribunal. E isso é um mau sinal para o país, descredibiliza o presidente. Eu não estou aqui a dizer que o Presidente da República seja culpado. Até transitar em julgado, eu espero bem que não seja, para si e para o nosso país. Porém, o facto de alguém estar constantemente a ser mencionado, neste caso, dizendo que recebeu subornos, é algo que faz com que a sua imagem não fique chamuscada, e também, creio eu, que parte da sua concentração em lidar com outros assuntos da nação ele fica um bocadinho afetado. Muito obrigada. Egídio Vaz, qual é o tema que escolheu? Muito boa noite, Selma. É tão bom estar aqui de volta consigo. Espero que a Ana Maria Albino esteja bem de saúde, porque não nos foi informado porque é que ela não está aqui hoje. Vamos ao tema, Vaz. Sim, tenho que lhe dizer, a senhora é de informação. Estamos com saudade com a Ana Maria Albino e esperamos que ela esteja bem de saúde. Eu escolhi para o tema de hoje a candidatura de Moçambique para o Conselho Rotativo, portanto, o Conselho de Segurança. A posição é não executiva, portanto, a posição é membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por dois motivos. O primeiro é que o Bloco Sul, portanto, o Bloco Austral da União Africana, endossou Moçambique para isto. Portanto, aqui estamos a falar de um prato limpo da candidatura que vai ser. E é uma oportunidade muito importante para a diplomacia moçambicana estar lá. E isto acontece em um contexto onde, por exemplo, estamos a enfrentar uma contradição no seio do Parlamento Pan-Africano da União Africana, Emigrant, onde o grupo maioritariamente francófono quer se colocar no poder, na liderança deste órgão. Semana passada vimos um pandemônio, uma pancadaria, inclusive, onde houve diferentes interpretações sobre a sucessão ao órgão máximo do Parlamento. O Bloco Sul e o Bloco Norte reclamaram sucessivamente, porque há 8 anos o Parlamento africano está lá no poder, mas a opinião jurídica da União Africana sugeriu que a sucessão na liderança do Parlamento Pan-Africano deve ser por blocos regionais. O Bloco Oeste, o Bloco Sudeste já assumiram o poder.
neste momento era uma questão de escolher entre o Bloco Sul, portanto, a SADC, e o Bloco Norte. Os ditos francófonos até estavam interessados em transferir a próxima sessão para Paris. O Parlamento Pan-Africano ser transferido a sessão para Paris. Então, percebi isso que estamos aqui perante uma brincadeira de muito mau gosto, onde os ditos francófonos, países marcadamente colonizados por França, querem se perpetrar na liderança do Parlamento africano. Então, de permeio, muito mais outras coisas, por exemplo, e por isso que eu estava a dizer que existe um espírito da União Africana, que é as lideranças dos vários blocos, inclusive o lobby a nível internacional, tem sido feito por blocos regionais. Neste caso específico, chegou, por exemplo, a vez de Moçambique de liderar e de candidatar-se no Conselho de Segurança. É uma candidatura regional, porque coube, neste momento, a região austral, e os únicos 4 países que ainda não estiveram neste lugar são, nomeadamente, Suazilândia, Lesotho, Eswatini, Lesotho, Malawi e Moçambique. E entre estes, e por conta da liderança de Moçambique, da SADC, foi automaticamente o bloco endossou Moçambique e automaticamente a União Africana endossou Moçambique e ele vai passar. Portanto, é uma oportunidade grande em termos da diplomacia para Moçambique, da exposição e da clarificação. Portanto, estes são os meus temas. Agora, para só fechar, existe aqui uma tentativa de passar uma mentira por verdade. O Presidente da República não foi notificado como réu, não foi notificado em momento algum como acusado, muito menos é como alguém que diz, ok, eu discuto com alguém e diz, Edson Cortes sabe. Vamos chamar Edson Cortes para vir para aqui. Da outra vez, o Vaz disse que não se comenta o tema da semana. Está a fazer o contrário. Não, mas é uma mentira grosseira que esquece de passar aqui. Por favor. Eu vou voltar a comentar sobre isso nos meus próximos minutos. Sobre o Conselho Nacional do MDM, portanto, a razão pela qual até não estive neste programa na semana passada, é um encontro fundamental, porque neste encontro foi marcado o Congresso do Movimento Democrático de Moçambique, e este Congresso tem um condão de ser um Congresso que vai eleger o sucessor do nosso ícone, portanto, do nosso malogrado líder, o engenheiro Davis Simão, um homem carismático, insubstituível, mas a verdade é que com o seu desaparecimento há esta necessidade e todos os companheiros foram unânimes em marcar portanto, esta data para dezembro, para que todos possam preparar-se, participar e ser uma verdadeira festa de democracia. Será e é uma grande oportunidade para o MDM, portanto, fazer jus ao nome que traz de movimento democrático, pela forma transparente, festiva, em que todos os companheiros vão participar nesta festa da sucessão, em que veremos efetivamente várias candidaturas, várias personalidades a participar para que possa ganhar o melhor, possa ganhar o melhor argumento, possamos efetivamente eleger em dezembro alguém que esteja mais ou menos na mesma, que se inspira e que vai, portanto, dirigir o nosso partido nos próximos 5 anos e que vai levar este nosso partido por o caminho das vitórias a que o MDM já nos acostumou, quando de uma forma surpreendente ficou com a Beira, ficou com Quilimane, ficou com Nampula, ficou com Guru, mostrando que realmente é um partido pensado para governar, um partido pensado para trazer soluções dos grandes problemas do país. Portanto, estamos todos de festas. Portanto, queria congratular
também todos os colegas, todos os companheiros que participaram pela forma efusiva com que estiveram neste grande encontro do nosso partido, que foi um momento também de nos revermos, um momento de nos relançar, portanto, indo contra toda a propaganda que quer dar a entender que o MDM já não existe. Ali o MDM mostrou a sua força, mostrou que é um partido que se recomenda, é um partido para o futuro de Moçambique. Muito obrigada. Vamos ao nosso primeiro tema de debate, que são as dívidas ocultas. O Centro de Integridade Pública divulgou um relatório sobre custos e consequências das dívidas ocultas. Segundo o CIP, os efeitos colaterais podem ter custado a Moçambique 11 bilhões de dólares. Edson Cortés, isto significa que a dívida subiu de 2 para 11 bilhões durante 4 anos e poderá continuar a subir? Bem, como qualquer dívida, há o serviço da dívida. E o estudo do CIP concentrou-se nos anos de 2016 a 2019. E o que nós fizemos foi tentar ver quanto é que, durante esse período, esta dívida custou. Antes de 2016, Moçambique vinha registrando taxas de crescimento bastante altas, acima da média da África subsaariana, cerca de 7% ano. O que nós fizemos foi tentar olhar para... E todas as previsões para os anos subsequentes davam a ideia de que Moçambique iria continuar a apresentar este nível de crescimento econômico e aí havia a perspectiva de que nos anos mais próximos já teríamos algumas das receitas do gás. Então, o que o CIP fez foi olhar para essa média de crescimento que estava prevista, de 7%, para os anos subsequentes, de 2016 até 2019, e depois tentamos tirar os fatores extras, porque não só a dívida comprometeu o crescimento da economia, mas também houve outros fatores, como as calamidades naturais. Acho que estão todos recordados que neste período, o período que o estudo cobre, de 2016 a 2019, tivemos o ciclone Idai, Kenneth, tivemos secas no sul de Moçambique, tivemos a tensão político-militar e também tivemos a volatilidade das commodities. E Moçambique é um país que exporta matérias-primas no seu primeiro estágio. E isolando todos esses fatores, nós somamos os custos diretos, que são aqueles custos do serviço da dívida, o custo da constituição das empresas, as comissões bancárias, e isso tudo, o relatório apresenta, está avaliado em 674 milhões de dólares. Depois tivemos os custos econômicos, são aqueles custos indiretos, o impacto que a economia sofreu por causa das dívidas ocultas. É preciso recordar que, por exemplo, em 2015, Moçambique tinha um programa de apoio do FMI avaliado em 120 milhões de dólares americanos e em 2016 não recebeu nada por causa da descoberta das dívidas ocultas. Em 2015, Moçambique tinha o apoio direto ao orçamento e em 2016, por causa das dívidas ocultas, o apoio direto ao orçamento reduziu para 16 milhões e nos anos subsequentes foi cortado totalmente. É preciso recordar que o investimento direto estrangeiro reduziu drasticamente nesses anos e em Moçambique não temos uma poupança doméstica que ajude a dinamizar a economia e sem investimento direto estrangeiro a economia recente e se perdeu já divisas do programa do FMI, do apoio direto ao orçamento, sem investimento direto estrangeiro, quer dizer, o país sente-se a sufocar. E depois disso tudo, tivemos as agências de rating que também lançaram o país para credibilidade quase nula, lixo. E isso tem efeitos. E então, somando todos esses efeitos, o CIP chegou com os cálculos tentando ser contido e não tentar fazer um mediatismo. O CIP calcula que 11,3 bilhões de dólares é o que custou durante
os 4 anos que foram cobertos neste estudo. E eu perguntava, este valor poderá continuar a subir? Que vai continuar a subir, porque neste momento no Moçambique não está a pagar a dívida, está suspenso, estão a decorrer vários processos em várias jurisdições. Se Moçambique perder, vai ter que renegociar, reestruturar para fazer o pagamento da dívida. Se Moçambique ganhar, não sabemos até que ponto é que haverá compensação ao país por isso, mas é um processo bastante difícil de prever, tendo em conta que parte considerável das elites políticas deste país, parte considerável não, alguns elementos das elites políticas deste país estão envolvidos em todo este escândalo. E quando olhamos e vemos que o anterior governo e eventualmente o atual presidente da República estão envolvidos, é muito difícil a gente, nos vários processos que decorrem fora, a gente tentar inocentar Moçambique e isso vai contar na fatura final. Já volto assim. Gildo Vaz, como é que avalia os dados que constam deste relatório ou desta informação que o CIP, neste caso representado aqui por Edson Cortes, traz? Bom, eu julgo que o relatório que o CIP traz é importante, extremamente importante. Os cálculos que o CIP faz, eu não vou os comentar. Podia até ser 3 vezes mais que isto, porque as consequências das dívidas ocultas privaram Moçambique a várias oportunidades internas e externas, privaram os moçambicanos ao desenvolvimento. Ou seja, eu não concordo nem discordo com o CIP, mas saúdo o exercício calculista do CIP, porque eu julgo que, para além dos números, Moçambique sofreu muito mais com as dívidas ocultas. O exercício intelectual do CIP é de saudar, oxalá que existam outros indivíduos. Todavia, existe uma tentativa de, por exemplo, na minha cultura, se eu quero falar com a Selma, vou bater no seu cão até você aparecer. Então, esta tentativa de bater no cão até o dono do cão aparecer para reclamar, redunda-se aqui em algum Neste fracasso. caso, quem é o cão ou quem é o dono do cão? Exatamente. Então, há uma tentativa de tentar inferir de que o Presidente da República de Moçambique é exercício. O engenheiro Filipe Nussi esteja envolvido. O Presidente da República é exercício, não está. Então, por favor, professor, eu estou muito preocupado. Eu estou muito disposto hoje a lhe fazer vida negra. Pode lhe chamar falando de assim. cão. Eu disse que para isso se trata. Por favor, Selma, deixa-me este meu tempo. Vamos chegar assim. Eu disse que existe um princípio ético. Existe Agora, eu estou muito bem disposto hoje. Professor Ongane, não vai me cortar a palavra. Gildo Vaz, continua com o seu fim de pensamento. Sim, eu vou falar aqui consigo até terminar. Hoje o professor não vai me cortar a palavra. Eu disse que existe um princípio, uma ética, uma estratégia na minha cultura, de que se eu quero falar com a Selma, vou bater no cão, até a Selma dizer que estão batendo no cão por quê? É assim, estou a fazer uma analogia, não disse em momento algum de quem é quem. Agora que estou a tentar desmistificar a questão, eu estou a dizer que existe uma tentativa de inferir de que o Presidente da República, em exercício, esteja envolvido. Não está envolvido. Vão procurar o fogo, mesmo sem o fumo, e não vão encontrar que o Presidente da República, Filipe Jacinto, esteja envolvido nessa tramóia. Os principais envolvidos, a PGR os conhece, a PGR os prendeu preventivamente, alguns estão em responder em liberdade neste momento, e para o caso da questão de Londres, o Presidente da República, aliás, a Privinvest, que afinal de contas foi uma das empresas que a PGR, o Estado moçambicano, por assim dizer, queixou de que esses também nos defraudaram, foi autorizada a chamar, eventualmente, o Presidente da República por
causa ou por conta das responsabilidades que ele assumia na altura para esclarecer alguma coisa. É como eu estava a afirmar, de que se eu eventualmente estou em Sarilhos, eu posso dizer, ok, eu convoco a Selma para eventualmente esclarecer a meu favor. Não é que esteja a senhora Selma implicada neste processo. Isto tem que estar muito claro. Agora, dois, está muito claro. Quem comprou o quê? Quem assinou o quê? O Presidente da República, Filipe, não assinou nenhum papel. Não esteve em nenhum processo negocial. Não esteve, não foi beneficiário, inclusive material, de nenhum equipamento. E, neste momento, o que está a fazer a Privinvest e este grupo, eventualmente interessado, é tentar arrastar o processo. Porque, neste momento, tecnicamente, é impossível chamar um Presidente da República para, eventualmente, um fórum de justiça. E, portanto, por conta da sua imunidade, ele poderá ficar 2, 3 anos, eventualmente, ou, eventualmente, prestar esses esclarecimentos como aconteceu antes, proativamente. Ele proativamente já prestou declarações, por exemplo, já foi ouvido em declarações, não em perguntas, na PGR, e ele proativamente, portanto, já como Presidente da República, ou seja, é do interesse individualmente, ou interesse singular do Presidente da República, ver esse caso esclarecido. E mais, o Partido Frelimo, em duas, três reuniões do Comitê Central, já instruiu, inclusive, o Governo e o Estado a liderar a investigação e a responsabilização deste caso. Ou seja, certo, aqui não podemos estar aqui a bater, como costumamos com o remo sobre a água, para ver se a água dupla. Os crocodilos todos irão ser responsabilizados. Egídio Vaz, essa nem sequer foi a questão que lhe coloquei. Não, mas eu respondi. A questão foi bem respondida. Silvério Maguane, quase 2 dezenas de pessoas já foram mencionadas ou envolvidas neste processo de contratação das dívidas e algumas estão detidas, entretanto, aparentemente não há avanços. Do seu ponto de vista, qual é a sua opinião em relação ao silêncio do Ministério Público sobre este dossiê? Bom, tendo em conta que o que está em causa é o impacto das dívidas ocultas na nossa economia, na nossa vida, no nosso território, é preciso ter em conta que este assunto que Moçambique está a ter com os ocidentais é um assunto sério. Quando foi despoletado a questão das dívidas ocultas, ouvimos esta ideia de que isso não é nada, era apenas uma entrevista, ia se esclarecer, mas nós já perdemos quase a conta dos anos e percebemos que o assunto cada dia é mais sério. E se calhar para os telespectadores entenderem a gravidade disto, é olhar para os países que tiveram problemas de géneros com os ocidentais. Nós nos lembramos do caso de Noriega, do Panamá. Portanto, quando foi acusado pelos ocidentais de ser o traficante de droga, nós vimos como é que acabou com uma, portanto, invasão ao Panamá e a sua prisão no Palácio Presidencial, para mostrar que, de fato, estamos a lidar com nações muito determinadas. Tivemos o caso de Gaddafi, que, como sabem, era acusado do apoio ao IRA na Irlanda do Norte, era acusado de estar ligado ao caso do avião que foi portanto, derrubado por uma bomba, contendo lá muitos escoceses, e vimos também como isto acabou. Vimos o caso do Zimbábue, em que estava a questão das terras, portanto, que envolviam ingleses, e vimos também como isto acabou. E a lista podia ser muito mais longa. Portanto, para dizermos que não basta alguém vir a uma televisão dizer que isto não é nada, portanto, estamos perante um problema sério.
e é importante que seja o governo, seja o Presidente da República, seja quem for, compreender que estamos a lidar com nações, com instituições que, quando estão convencidas de que aqui se cometeu algum delito, não vergam enquanto não tivermos esclarecimento muito cabal. Nós nos lembramos que quando houve uma questão muito similar em Angola com os Falcões, também que era um escândalo financeiro de compra de arma, depois de algum tempo pensou-se que isso tinha sido resolvido. Mas vimos como acabou ou como está a acabar José Eduardo dos Santos. Portanto, para dizer que nós estamos a lidar com uma situação seríssima. Eu penso que devemos, o governo, sobretudo, as autoridades, começar a olhar para este assunto com muita seriedade. Quando o Chang foi preso, pensava-se que era uma questão de dias, de semanas, mas até hoje está preso. Portanto, estamos a lidar com nações muito poderosas, com códigos de éticas muito rigorosos, que quando te pega não te larga. Portanto, temos que começar a pensar com seriedade como é que saímos disto. Porque veja que os cálculos que o CIP fez, que são cálculos do ponto de vista econômico, estamos a falar de 11 bilhões. Portanto, é muito dinheiro para aquilo que é o nosso nível, se considerarmos que o nosso orçamento anual é mais ou menos de 2 bilhões de dólares. Portanto, estamos a dizer que seria o orçamento correspondente a uma legislatura completa. Aquilo que sofremos do ponto de vista econômico, de acordo com esses cálculos, mas que todos estamos de acordo que esses cálculos representam uma mínima parte. Porque aquilo que todos nós estamos a sofrer na nossa economia doméstica, nas nossas finanças, nas nossas expectativas, é muito mais dramático. E isto vai continuar a agravar-se. Portanto, não se trata de um assunto pequeno, não se trata de um assunto que se esgota apenas em cálculos econômicos. Fez bem o CIP mostrar este lado econômico, mas se nós olharmos para o lado social, toda a pobreza que nós estamos a sentir que se agravou, portanto, penso que não há família em Moçambique que não está a sentir na carne o peso das dívidas ocultas. A nossa economia praticamente destruiu-se, praticamente o que se consegue agora é tentar ver se consegue pagar salários. Não há orçamento de investimento, estamos a ver o que está acontecendo com a nossa rede viária, não há nada que está a ser feito, nem pode ser feito. Estamos a olhar para a questão da saúde, também está de rastro, educação. Portanto, estamos perante um assunto sério. Bem, vamos a uma última questão sobre este tema. Edson Cortês, há pouco falou das consequências sociais e económicas que as dívidas ocultas trouxeram para Moçambique. Há aqui alguma possibilidade, alguma manobra para que Moçambique se livre desta dívida? Bem, antes de responder a sua questão, eu vou comentar, se é que me permite, o que o Egídio dizia. O Egídio está a tentar está a tentar defender o presidente como se estivesse com ele toda hora e soubesse dos contornos de se ele envolveu-se ou não neste esquema. Isso é bastante complicado, tendo em conta que nós, como CIP, acompanhamos o julgamento em Nova Iorque de Jean Bostani, e no julgamento de Jean Bostani trouxemos documentos que foram produzidos em sede de tribunal e estão no nosso website, e esses documentos mostravam, por exemplo, que o partido do Frelimo recebeu 10 milhões de dólares. A Privinvest não é um grupo empresarial de marinheiros de primeira água. Já, tal como a Moçambique, já tiveram outros esquemas de corrupção pelo mundo. E eles têm tudo registado, fazem questão de ter. E apresentaram também em sede de tribunal, Jean Bostani fez menção que pagou alguém denominado Newman,
quando a Priva Invest diz que estão a acusar-me de corrupção, ok, nós estávamos a financiar, a ajudar a campanha e pagamos alguns políticos de Moçambique e temos isso aqui, temos como provar. Quando a Priva Invest diz, não, eu vou chamar fulano A, B, C, neste caso, o presidente Guebuza, o presidente Nilson, o senhor Chang, o filho do presidente, quando ele chama todos esses, é porque eu se estou a ser acusado de corrupção e chamo as pessoas para uma confrontação, é porque eu sei que eu devo ter pago, porque senão estou a ser completamente idiota em entrar por aí quando não tenho provas suficientes de ter pago as pessoas. Por isso, eu julgo que é bastante... Eu gostaria de acreditar e eu gostaria imenso que o nosso presidente não estivesse envolvido nisso. É uma vergonha para o país, uma vergonha para um chefe de família e, acima de tudo, eu julgo que esta é a minha opinião pessoal, eu julgo, e eu escrevi sobre isso há uns anos, eu julgo que neste esquema de corrupção, o presidente pode ter sido apanhado em contrapé. Imaginem vocês, estamos aqui nesta mesa e eu sei que temos a possibilidade de fazer um negócio e eu é que estou a liderar. E eu, por exemplo, conto-vos metade dos processos. Vocês não têm a noção geral do negócio em que estamos a fazer. E quando o negócio é concretizado, eu dou ao Rongwan 100 mil dólares, dou ao Egídio 20 mil e dou a si 30 mil. E vocês todos vão aparecer publicamente e dizer que o Edson é uma pessoa muito boa. Mas no dia que souberem que eu ganhei 100 milhões de dólares naquele negócio, eventualmente vocês vão ficar aborrecidos, vão dizer que o Edson não vale nada. E digo, se eu estou a liderar, sou o presidente da República cessante, eu sei que o presidente que vem a seguir, o candidato da Frelimo, que sempre ganha eleições em Moçambique, que vem a seguir, é ministro da Defesa, está dentro do assunto, mas está-se a pagar subornos, porque eu não vou dizer que deem 2 milhões de dólares, 1 milhão a ele. Deem. E ele, na emoção, vai levar. Não estou a dizer que seja isso que tenha acontecido, mas ele, na emoção, vai levar 2 milhões de dólares. Vai levar e vai achar que foi um grande jackpot. Mas depois, quando descobrem o escândalo, vê que um Bruno Tandani levou 8 milhões. Ele foi sujo por causa de 2 milhões de peanuts. Mas é a jogada... Temos mais 2 temas, temos que avançar. Sim, mas só para terminar, mas é a melhor jogada para eu garantir a defesa do meu grupo. O presidente Nilson deve estar tão amarrado a este assunto que ele não pode saltar fora, porque apesar de ser 1 ou 2 milhões, feliz ou infelizmente foi esse dinheiro e ele sujou-se e tem que defender os outros. Existem 3 palavras-chave que o professor, Edson Cortez, que o presidente está amarrado ao assunto. 2, que emocionalmente chamou o presidente da República de que foi emocionado por ter eventualmente recebido. 3, de que existiu uma produção de prova em Nova York. Ora, temos que clarificar que João Bustani foi libado. Portanto, todo o processo de produção de prova que aconteceu no julgamento não foi suficiente para condenar João Bustani. Right? Isso é verdade, é facto. Ok? Então, e se alguém pegar aqueles factos para depois cavalgar sobre a soberania de um país e sujar o país inteiro para colocá-lo ou mantê-lo na lama, por causa disso eu julgo que não é boa fé. 2, quando afirma que emocionalmente o presidente da República tenha recebido 2 milhões ou 5 ou 7, não sei qual o valor, esta é uma simples especulação, porque ainda não ficou provado. Ou seja, estamos aqui a tentar arrastar. É aquilo que eu estou a dizer. Estamos aqui a tentar bater no cão até que o dono apareça. Neste momento, estamos a tentar arrastar a Presidente da República, mas com uma tática jurídica para empurrar o processo com a barriga, para que, eventualmente, só depois de 2024, o processo aconteça e aí as consequências desta dívida continuem. Ou seja, ao tentar chamar alguém que está em exercício
no poder e porque ele não pode fazer. Mas eu acredito que ele pode fazer isso, porque ele já foi proativamente à PGE e dar o que ele sabe. Então, estamos aqui, por outro lado, a dizer que queremos puxar o processo até 2024, okay, a altura que ele eventualmente pode estar no final do seu mandato e com as consequências juntas. É uma tática para fragilizar não só a liderança de Moçambique, mas também, e acima de tudo, para fragilizar o país. Então, que tal? 3. Quando o professor Edson afirma de que o presidente não se está amarrado, não se está amarrado, como todos nós estamos amarrados a essa dívida. Acabou de anunciar um número aqui do custo dessas dívidas ocultas, okay? Bilionário, e eu julgo que até é pouco. Todavia, a proatividade, não só do presidente Lúcio, mas também do Partido Frelimo, em recomendar o Estado e o governo a investigar e a responsabilizar, é inequívoca. Nós tivemos aqui uma auditoria forense do Kroll, coisa rara que acontece nos países soberanos, da investigação disso, que trouxe claramente os responsáveis primários, os responsáveis secundários, inclusive as consequências e toda a história em torno disto. Ora, custa-me perceber de que ainda restam dúvidas da liderança do presidente Lúcio. Egídio Vaz, eu penso que já ficou o essencial. Eu queria deixar claro que não vale a pena irmos atrás desses subterfúgios. Não estamos a lidar, não é com a PGR que controlamos, não é com o Ministério Público moçambicano, é com nações muito rígidas e que estão muito claras nos seus objetivos. É muito importante que, em vez de nos deixar arrastar por essas teorias baratas, de que é só, já esclareci, como é que se esclarece uma acusação de suborno a não ser em sede de julgamento? Portanto, a única forma de se esclarecer é que, de fato, haja julgamento. Portanto, eu estou convencido que há uma necessidade muito grande de Moçambique, as autoridades moçambicanas levarem isto a sério, porque os exemplos que nós temos dos países que se meteram nesta situação são dramáticos. Isto não vai terminar apenas pelo povinho que está a sofrer, isto não vai terminar apenas por nos arrastar a este sofrimento, mas é uma ameaça séria à integridade do nosso Estado. E temos certeza, conhecimento, de que as pessoas envolvidas, presas ou não presas, vão ser todas responsabilizadas, porque os ocidentais não brincam em serviço. Nós poderemos fazer as declarações que quisermos nas televisões, mas se nós não resolvemos o problema, vai se pagar caro. Que o diga José Eduardo dos Santos, que o diga Gaddafi, que o diga o Noriega, portanto, que o diga o Mugabe. São várias nações africanas e latino-americanas que já experimentaram, até europeias. Nós nos lembramos que na Jugoslávia, quando foi acusado aquele presidente de cometer crimes contra a humanidade, foram pegá-lo. Não vale a pena, nós temos que começar a pensar qual é a saída. Ficarmos assim apenas porque vamos fazer uma declaração de televisão, depois amanhã há uma outra revelação, depois há uma outra revelação. Estamos a dizer que são países que têm um sistema judiciário que funciona. Aqueles que são acusados, notificados, a melhor coisa, de fato, é ir-se apresentar a sua defesa para encontrarmos uma solução. As nossas declarações e discussões na televisão não vão nos valer em nada. Este assunto é sério e eu acredito que tanto o Presidente da República como o Estado Moçambicano percebem a gravidade disto e não vão se deixar levar por essas teorias televisivas. Vão levar o assunto a sério, porque o assunto e também não vamos conseguir esgotar este assunto neste programa. Então vamos seguir com o próximo assunto. Egídio, já levamos quase uma hora com o mesmo assunto. Existe aqui um comportamento autoflagelador quando considera um determinado continente de sério comparado com o outro.
Não é assim. Mas o Vaz já reagiu a essa pergunta. Não reagiu. Estamos a dizer Esse as pessoas complexo que de foram inferioridade. acusadas Não pelo existe- Ocidente, pagaram caro. não O existe- Gaddafi pagou caro. O Mugabe pagou caro o caro. quê? O José Eduardo Santos Pagou está a caro o pagar quê? caro. O Noriega está a O pagar caro. Gaddafi foi Portanto, morto. foi morto. O Zimbábue foi sabotado. acusado de Neste apoiar o momento, IRA, foi nós acusado eventualmente de estamos estar a no levar, escândalo de Chernobyl. estamos a dizer pagar que por o nossa Mugabe- seriedade. Porque nós somos Todas tão as sérios pessoas que processamos que se medem nessa uma situação entidade saem alegadamente queimadas. séria, como a Credit Suisse, e estamos a exigir dela uma indemnização. Portanto, a corrupção existe em todos os lados. São conversas. As instituições também Vamos existem. lidar com A este política assunto também como existe. ele Ou seja, merece. esta ideia Quem de diria nos que considerarmos hoje teríamos sempre esta notificação? inferiores Quando em relação começou este a uma assunto, notificação parecia, barata. Bem, parecia uma bullshit. brincadeira, Portanto, mas não é. A Já ideia parece- de nos considerarmos Senhores, sempre senhores. inferiores Senhores, com relação por favor. à Europa, Vamos este continuar. é um legado colonial contra o qual nós temos que combater. Egídio Vaz, não vai terminar as O alegações. professor, o meu amigo aqui, Vai voltar para o Cortês. Temos que o avançar para o segundo não, tema. O professor Edson é um dos grandes estudiosos e antropólogo, ok? Um grande estudioso sobre esta antropologia política que nós estamos aqui a ver. Não existe nenhum Estado tão sério quanto o outro. Este é um legado colonial que eventualmente os missionários que estamos a tentaram dizer- batizar e converter o Estamos a professor Rongano dizer- Vamos ao nosso- inculcaram nele vamos ao de que, nosso epá, segundo tema. Os europeus são muito mais sérios Bem, que vamos nós. ao segundo Não tema. estamos a Vamos ao a nosso segundo processar tema. contra uma entidade que durante muito tempo foi considerada uma coisa séria. Não. Testemunhar. O Noriega Agora, se podia eles- estar aqui a não, se o testemunhar. Estado O europeu- Gaddafi podia estar se o aqui a Estado testemunhar. europeu- Portanto, os todos Estados aquelas europeus são pessoas, muito mais fortes todos que nós. aqueles São governos muito mais parece um que se parlamento. metem mais limpo com que nós, essas não são instituições, mais limpos que nós. o preço a Ok? pagar O é preço a caro. pagar Vamos só- encontrar formas mais a Europa- adultas, mais sérias de lidar O com este assunto. Ocidente- Não vai o- ser o Vaz uma a nos, das lidar, razões- a nos tirar disso. uma das Se razões o que o governo Ocidente tem sucesso continuar em a África ouvir esse é tipo de porque tem os parvoíces, seus postos vai se dar avançados. mal. Os seus Esses lacaios, países os seus porta-vozes são e os seus terríveis. majubas, Que como o professor diga Rongano. o Porque José é Eduardo assim Santos, como os como Estados pagou europeus caro, estão- está a Quer pagar dizer, até a hoje. falar- Que a o diga falarem- o Mugabe, a que o falarem diga um Noriega. por cima do outro, Aqueles que não se brincam com percebe esses nada. estados passam mal. Não, Você vai ele Rongano. gosta disso. A ideia Egídio dele Vaz. é sempre essa, de me parar, fazer-me parar, para que eu não consiga prosseguir com o meu argumento. Um outro A assunto ideia que dele marcou é esta assim. semana Ou seja, é eu estou a o colocar a minha ideia de desaparecimento que do o jornalista Estado, exilado não em existe nenhum Moçambique. Estado mais Foi sequestrado ou desapareceu, foi sequestrado, foi raptado, não há ainda uma informação clara em relação ao que realmente aconteceu. Vamos seguir. Edson Cortês, os refugiados ruandeses em Moçambique, muitos deles opositores do regime de Kagame, têm se queixado de perseguição e assassinato desde 2016, ano em que Paul Kagame fez uma visita a Moçambique. Uma das questões debatidas no encontro com Filipe Nyusi foi o pedido de extradição de cidadãos ruandeses a contas com a justiça naquele país. 5 anos depois, Filipe Nyusi efetuou uma visita a Ruanda para falar sobre a luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. E, na sequência, é sequestrado um cidadão ruandês em Nhaka que depois foi deportado. Do vosso ponto de vista, há alguma relação entre estes dois episódios ou não? Bem, não sei se há alguma relação, mas o espaço temporal entre a visita do presidente e o desaparecimento ou a tentativa de deportação do jornalista ruandês para o Ruanda, de volta para o Ruanda, é muito curto. Por isso, abre espaço para que haja suspeitas de que isso tenha acontecido. A ser verdade, é lamentável. É lamentável porque Moçambique é um Estado de Direito e, pelas informações que eu tenho, nós não temos nenhum acordo de extradição com o Ruanda. E sendo assim, espera-se que Moçambique acolheu e deu o estatuto de refugiado a este cidadão ruandês, esperava-se que pudesse defendê-lo perante esta tentativa do governo ruandês de levá-lo de volta. Mas isto é mais uma das constatações.
do nosso relatório sobre as dívidas ocultas, uma vez que nós mostramos que o espaço de liberdade de expressão e a construção de um Estado de Direito reduziu bastante nos últimos anos. E, lamentavelmente, episódios como este não ajudam a que o país seja considerado um país em que haja respeito pelas leis. Egídio Vaz, qual é a sua percepção? Terá Moçambique decidido aceitar o pedido de Ruanda em troca de ajuda militar para apoiar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado? Então, a Selma, ou podemos disputar portanto, de forma sadia a sua questão. O Presidente da República foi para Ruanda em procedimento de uma relação bilateral que está em construção. E na sequência, foi nomeado um cônsul. Portanto, há um processo de estabelecimento de embaixadas entre esses dois países. Esse é o primeiro aspecto. Quem disse a agenda do presidente sobre a ida ou a conversação com Paul Kagame não envolveu apenas a questão militar, mas também fortalecimento de questões diplomáticas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, quero citar um bom padre que diz assim: texto sem contexto é pretexto para a heresia. Estão aqui a falar de um jornalista que também podia ser um banqueiro, ou bancário, ou mecânico, que foi condenado a 25 anos de prisão e ele fugiu da cadeia. É obrigação do Estado de qualquer país trazê-lo à cadeia. E, portanto, eu solidarizo e saúdo as entidades ruandesas por conseguiram levar o seu cidadão que fugiu e se escondeu num país para a cadeia. Mas a pergunta que faço a seguir é que as autoridades... Quando falam de jornalista... Não. As autoridades policiais dizem não ter conhecimento desse assunto. As autoridades nacionais não têm conhecimento. É óbvio que não têm conhecimento. É óbvio que não têm conhecimento e nunca vão ter conhecimento. Durante a guerra, vou recordar, refrescar a memória. Aliás, fazendo perguntas cínicas, inclusive. Como é que Evo Fernandes encontrou a morte em Portugal? O Evo Fernandes foi fundador da Renamo. Como é que Orlando Cristina encontrou a morte? Então, quem lhe matou? O que eu estou a dizer é que o Estado persegue os seus inimigos até eliminar o risco. Ok? Então, estou a dizer aqui que o Estado moçambicano não se mete nessas coisas. Há um bandido que foi condenado a 52 anos e veio aqui. O que nós devíamos discutir, sabe o que é? Como é que esse cidadão obteve o estatuto de refugiado? Se ele fugiu da cadeia do Estado. Então, o terceiro comentário que eu tenho que fazer é o risco de sempre ouvir... Ele foi perseguido pelo regime de Kagame. O meu argumento é simples. Nós temos que discutir a fragilidade das instituições moçambicanas que permitem dar o estatuto de refugiado a um que evadiu da cadeia. Acho que tinha que ser o nosso debate para o fortalecimento dessas instituições. E não o contrário. O contrário é só o preconceito. Ok? Este jornalista foi condenado. E o Estado moçambicano não é inimigo do Estado ruandês. A nossa política externa estabelece um princípio geral que constitui em fazer mais amigos e menos inimigos. E seguramente que não iria dar asilo, seja ele político ou quê, a quem se evadiu da cadeia. E, portanto, o problema aqui, Selma, e toda a comunidade moçambicana é que está sendo propositadamente mal alimentada. Nós não gostaríamos que tivéssemos bandidos foragidos em Portugal. E temos, inclusive, ou na África do Sul, ou no Malau, que se evadiram da cadeia daqui, das cadeias moçambicanas, lá como estatuto de perseguição política. 2, só para fazer o balanço do professor Edson Cortés, a liberdade de imprensa em Moçambique está em crescendo. Não está em decrescendo, não, está em crescendo. Aqui fala-se e mente-se, a valer. Se o Estado moçambicano quisesse combater o fake news, provavelmente alguns jornais deviam ter fechado, inclusive. Algumas televisões deviam ter fechado. O Estado moçambicano, se exercesse o seu direito de resposta
Algumas inverdades aqui estariam a ser constante e sistematicamente denunciadas. As pessoas estão aqui a falar. De qualquer maneira, a mentir à brava. Mas a verdade, como o caju, que sempre cai quando está maduro e sempre vem à tona. Nesse caso concreto, estamos a falar de um bandido condenado aos 25 anos, fugiu da cadeia. O Estado ruandês, não sei se levou, veio aqui de levar, não sei se foi passear, não sei. E depois, esta comunidade ruandesa, de que vocês da comunicação social só se fundam em uma única versão. Então, procurar saber da versão do Estado ruandês, zero. O Estado moçambicano não sabe nada e não vai saber nada. Esse senhor, por exemplo, nós temos vamos ouvir a opinião Severo Rongoan. O Estatuto de Asilo. Vamos ouvir. Rongoan, algumas vozes dizem que o governo de Paul Kagame está a perseguir os seus opositores e muitos são assassinados ou desaparecem em circunstâncias estranhas no nosso país. Que comentário se pode fazer em relação a isto? Primeiro queria me solidarizar com a comunidade ruandesa que se sente traída, não é? Porque efetivamente quando alguém recebe esse estatuto é que esse governo tem responsabilidade. Se efetivamente trata-se de um cadastrado que fugiu da cadeia, há processos judiciais que têm que ser seguidos para a extradição desta pessoa, como aliás já vimos até há pouco tempo com Fumi. Portanto, fugiu da cadeia, foi aqui encontrado, houve um processo e foi devolvido ao seu país de origem. Não é este o caso. Portanto, para dizer que nós temos que analisar este assunto de duas vertentes. A vertente do Estado ruandês e a vertente do Estado moçambicano. O Estado moçambicano saiu mal na fotografia porque concedeu um estatuto de refugiado e não protegeu. Se é um bandido, isso tinha que ser visto em tribunal. Há instituições que lidam disso. Mas, a partir do momento que o nosso Estado concede esse estatuto e a pessoa depois é raptada, desaparece, o Estado é responsável. Portanto, a mesma proteção que deve aos seus cidadãos, deve também às pessoas que concedem esse estatuto. E não pode permitir que outros Estados possam entrar aqui fazer justiça com as suas mãos. Portanto, se Moçambique permitir que qualquer Estado, qualquer Kagame, entre em Moçambique e prenda pessoas, eu penso que isto é mau. Nós estamos a falar da soberania, aliás, o Vaz que fala todos os dias da soberania. Neste caso, houve uma violação grosseira da nossa soberania, porque há um Estado que entra e, portanto, faz violência contra um cidadão que estava sob a proteção do Estado moçambicano. Portanto, nós temos que ser coerentes. Se atribuímos um estatuto, temos que proteger esse estatuto, mas temos que nos respeitar a nós próprios. Não podemos permitir que em Moçambique entre qualquer indivíduo prender este e aquele. Esse é um Estado soberano que tem que ser respeitado. Segundo, do ponto de vista do Estado ruandês... Egídio Vaz. Acho que não percebeu. O que eu estou a dizer, repito, é que quando se lida com ocidentais, se andar a brincar a dizer essas coisas ao presidente, está a lhe meter na cova. Portanto, estamos a dizer com estados sérios que têm que ser respondidos. Agora, no caso que estamos a dizer é que nós deixamos, protegemos, damos um estatuto e depois um outro Kagame, mais outro entra, prende este, prende aquele. Estamos a nos desrespeitar a nós próprios. Agora, do ponto de vista do Estado ruandês, penso que não é a primeira vez. Há bem pouco tempo houve alguém que foi, desviaram-lhe de um avião, lhe prenderam, hoje vieram, portanto, parece-me que a forma como o Estado ruandês, independentemente das razões, se são justas ou não, a forma como está a agir, está a se transformar, de fato, numa espécie de um Estado também que não está a seguir a justiça, não está a violar as normas internacionais. E eu penso que Moçambique não pode, não deve colaborar com Estados que têm este tipo de práticas. Uma última questão que o Egídio tocou. Uma última questão que acabou tocando. Há alguma semelhança assim como se alimenta fake news. Há alguma semelhança entre o tratamento dado aos críticos do governo de Kigali, que acontece em Moçambique? É um ponto que o Egídio colocou, gostava que respondesse, Silvério. Não, o que nós estamos a fazer é exatamente isto. Há um Estado que entra nas nossas fronteiras, não nos pede licença, pelo menos aparentemente,
prende um cidadão que está sob a nossa proteção e nós não agimos. Não há uma reação. Onde é que nós estamos? O que é que nós estamos a fazer? Se o Ruanda fez isto hoje e teve sucesso, significa que um outro Estado, seja a Tanzânia também, vai entrar por aqui dentro e fazer e desfazer. Um outro país também vai entrar aqui. Nós temos que ser coerentes. As nossas fronteiras devem ser invioláveis. Não devemos permitir que um Estado entre e prenda indivíduos. Segundo, o caso do Ruanda, vamos colocar de lado o sucesso econômico que está a ter, Salazar também o esteve, e olharmos com olhos de ver. De fato, no Ruanda não estão a se cumprir, não estão a se observar os direitos humanos, há perseguições a pessoas concretas, há execuções sumárias, há o desrespeito daquilo que é a legislação internacional e há perseguição aos partidos políticos. Não podemos continuar calados, não podemos dizer que sim, senhor. Não, isso está errado. O desenvolvimento econômico não, mas está a falar demais ele. E a SEMA está a dar mais tempo a ele. Não justifica ele está a passar a violação grosseira dos direitos humanos. É possível ter uma economia desenvolvida sem violar os direitos humanos. Portanto, se nós continuamos a acreditar que para ver desenvolvimento econômico é preciso violação dos direitos humanos, estamos no mau caminho. Temos que respeitar a nossa mas não está a gerir bem o tempo, porque o professor Rongani falou e passou muitas mentiras. Mas não primeiro, pode ser a primeira jogador. O tempo são as mentiras. Eu estou preocupado com as mentiras. Ou quero moderar ou quero participar. Esse espaço não pode ser um palco de fake news. Nós temos o professor tempo Rongani afirmou aqui de que o Estado, nós fomos violados na nossa soberania. Não é verdade. O que eu estava aqui a propor é uma pergunta simples. Qual é o mal de um Estado perseguir o seu bandido para levá-lo à cadeia? Não existe violando as nossas fronteiras. Agora, violando as nossas fronteiras, como não? Concorda que qualquer país pode entrar aqui e prender pessoas. Vamos ao último tema. Então vamos ao último tema. Se há um problema com este cidadão, se há um problema com este cidadão, por que não pediu a sua extradição? Por que não pediu a sua extradição? Então eu simplesmente vou observar. Vamos continuar. Vamos ao nosso último tema, que é a extinção da Correios. Essa aqui é o professor Rongani passou aqui mentiras. Nós anunciamos 3 temas. Denunciadas essas mentiras. Anunciamos 3 temas. O que é que nós fazemos? Sim, mas vai moderar o programa. Não, mas então modere bem. Para não deixar passar tema, mentiras, que é a extinção dos Correios de Moçambique. O governo anunciou a extinção da Correios de Moçambique numa altura em que a mesma estava contemplada nas 4 empresas que o IGEP pretende reestruturá-las. Edson Cortes, justifica-se a extinção de uma empresa com um percurso histórico como a que tem a Correios de Moçambique? Bem, há sensivelmente 2 meses atrás, o CIP fez quando foi anunciado que a Intélica ia liderar o estudo para a reestruturação de Correios, Sistema, Emose e Adomos, o CIP fez um estudo para tentar perceber quais foram os critérios da escolha da empresa que foi adjudicado o processo de reestruturação. E depois organizamos um webinar em que participou um dos administradores do IGEP, e o administrador do IGEP afirmou que havia um processo que estava a decorrer, um processo depois da escolha da Intélica, ela iria conduzir um estudo de modo a aferir como reestruturar essas 4 empresas. Uma semana depois, creio eu, o governo comunicou a extinção da empresa Correios de Moçambique, num contexto em que o gestor das participações do Estado, uma semana antes e publicamente, não só no webinar organizado pelo CIP, mas também nas televisões, apareceu a dizer que estava em curso um processo de reestruturação. Bem, não sabemos qual foi o critério que o governo usou para tomar a decisão de extinção. Mas há um aspecto que é importante frisar, que é Moçambique, desde 1990, tem um historial de privatizações de empresas estatais. E essas privatizações sempre
foram muitas delas mal conseguidas, tendo levado a que empresas ativos do Estado terminassem na mão de políticos e empresários. A empresa Correios de Moçambique tem mais de 170 edifícios espalhados por todo o país. Não foi feito não sabemos qual foi a decisão que norteou a extinção. Passou-se, o governo parece que entregou a gestão desse processo de extinção ao MEF. O MEF, que também creio que não seja a entidade, a melhor entidade para o fazê-lo. E neste momento, eu julgo que há receios que todo este processo acabe fazendo com que uma empresa, que é certo, precisava fazer passar por uma reestruturação séria, porque o seu... A Intellica foi ou não paga para essa reestruturação? Ganhou o concurso e assinou um contrato, então tem que ser paga. E de repente o Estado extingue. Quer dizer, a Intellica também pode reclamar ser ressarcida, porque para concorrer a um concurso público há gastos que as empresas incorrem. E é caricato que o IGEP, o governo toma uma decisão que vai em contramão àquilo que a decisão do IGEP. Egídio Vaz, qual é a sua opinião, tendo em conta que há empresas, de acordo com a Conta Geral do Estado de 2019, há empresas que estão numa situação financeira pior do que a Correios de Moçambique? Bom, aqui vou separar a opinião individual com, eventualmente, uma análise. Não gostei. E eu julgo que o Estado de Moçambique tem que repensar os serviços de correio em todo o mundo. O Estado está lá. Tem um papel extremamente importante, inclusive para a questão da inteligência interna. Os correios são aqueles serviços onde o Estado, através do Estado, sabe-se onde cada um vive. E é ele que consegue dividir, ou faz o zoneamento postal das coisas. Quando a semelhança dos correios também são os serviços de emissão de bilhetes de identidade, passaporte, essas coisas. São dados muito sensíveis que, em princípio, deviam estar a ser geridos apenas pelo Estado. Devia ser um monopólio. Ora, quando nós achamos ou julgamos que a distribuição de energia é que tem que ser um monopólio do Estado e os correios não, então estamos a falhar em algum momento. Esta é a minha opinião sincera e o meu descontentamento. Estou a augurar de quando a situação econômica melhorar, o Estado volte a tomar as rédeas dos serviços postais. Então, para si não faz sentido a extensão da Correios de Moçambique? Não faz sentido. Não faz sentido justamente pelos motivos que eu acabou de mencionar. Muito bem. Silvério Ronguane. Eu primeiro quero me solidarizar com os trabalhadores desta empresa que perderam os seus postos de trabalho, perderam o seu ganha-pão. Portanto, o governo simplesmente lavou as mãos e deixou-lhes ao Deus dará. É evidente que haverá, possivelmente, indenização aqui e acolá, mas estas pessoas, estes moçambicanos, fizeram a sua história, fizeram a sua carreira nesta empresa e, de repente, vêm-se sem trabalho, sem nada. Portanto, terão que fazer uma reciclagem para outras atividades, mas, de fato, o seu sonho era este tipo de trabalho. Portanto, eu quero me solidarizar com essas famílias e dizer que elas têm todo o direito, a quem de direito também, para que possam ser garantidos aquilo que são os seus direitos. Aqui vamos falar 3 vezes a palavra direito, porque eu sei o que é alguém que perde emprego, que tem que acordar-se, quer em casa, já não há way, não há nada. Eu penso que isso é triste em relação a esses nossos irmãos moçambicanos, por um lado. Ainda a questão essencial, que é em relação à reestruturação, a extinção que foi feita, não é? Não. E a reestruturação, a Intellica já foi paga. Qual é a sua opinião? Não. Aqui são, de fato, 2 aspectos. Primeiro, é um desnorte,
porque primeiro é para ser, portanto, privatizado e depois se descobre que é para extinção. Portanto, aqui estamos perante um desnorte do ponto de vista da gestão dessas empresas, mas também é preciso olhar para o serviço público que os Correios, de fato, desempenham em qualquer país e civilizado. Penso que não é um serviço que possa ser descartado. Porque o que é que isto significa, na verdade? Significa que este serviço vai passar a ser feito pelos privados. Portanto, tudo aquilo que é correspondência do Estado, do governo, estará nas mãos de privado. Portanto, levanta essa questão, o que é que nós queremos? Portanto, é o Estado a se alienar... Permita-me cortar, professor, por uma boa causa. Em analogia, Selma, eu preferia extinguir a LAM para financiar os Correios de Moçambique. Simples como isto. Ok? Porque da LAM nós teríamos, o Estado teria o imposto e não há problema. E não há problema, não há vergonha isso. A KLM e a France se juntaram. E agora é uma empresa privada. A TAP também juntou. Mas os serviços postais nunca. Para mim, por opção política, e aqui, eventualmente, se calhar podemos estar a chorar pelo leite derramado, mas era preferível extinguir a ela, que é sistematicamente uma empresa crônica. Porque há a possibilidade Nas de empresas com uma situação financeira pior está também a EDM. Bom, a EDM é um problema crônico ali, e que também, julgo eu, que fizeram sangue a uma gala, mas aquele é um antro da grande corrupção. E é preciso resolver o problema da EDM para torná-la viável. E a EDM parece-se com aquele leão mimado. Morde ali, e depois quer outras coisas. Neste momento quer também ter o controle da própria HCB. Ou seja, é preciso drenar este lago de corrupção e de incompetência. Muito obrigada. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Já até estouramos o tempo. Uma vez mais, Edson Cortes, Egídio Vaz e Silvério Ronguano, muito obrigada e até ao próximo domingo. Bem, foi um prazer imenso estar em vossa companhia. Voltamos no domingo com a Revista Nacional. Até lá, tenha a continuação de uma ótima noite.